por que o número de diabéticos vem aumentando tanto nos últimos tempos? Eu sou o professor Bruno Freire e nesse vídeo eu vou te trazer aí mais clareza sobre esse assunto. Se você por acaso ainda não me segue nas redes sociais ou ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, aproveita agora, me segue, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado ou avisada quando eu publicar um novo vídeo, ok? Então vamos para o assunto agora, direto ao ponto. Existem basicamente dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é o diabetes insulino dependente, ou seja, ele depende da insulina, tá? Da injeção de insulina para poder diminuir os níveis de glicose circulante no sangue. Já o diabetes tipo 2, ele não depende da insulina, então ele é um diabético insulino não dependente. Tá? Por quê? Porque ele não depende da infiltração de insulina. Ele às vezes até usa, geralmente usa alguns outros medicamentos, glifage, alguns outros medicamentos para ajudar nessa redução da glicose no sangue, tá certo? Só que olha só que interessante, muitas vezes as pessoas nem desconfiam que estão pré-diabético ou que estão até mesmo diabéticos. Por quê? Porque ela é uma doença silenciosa. Ela é uma doença silenciosa. Eu estava navegando, buscando umas notícias, e aí eu encontrei uma notícia bem interessante, importante, que dizia o seguinte, que mais de 6,7 milhões de novos casos, novas mortes, por causa da diabetes. Então, olha só, isso em 2020 e 2021, durante a pandemia. Durante a pandemia, os casos de diabetes vêm aumentando muito. E aí, qual é a ideia? O objetivo desse vídeo aqui é trazer um pouco de clareza de quais são as principais causas disso estar acontecendo. Então, para pensar comigo. Existe um ciclo vicioso, tá? E esse ciclo acontece geralmente de forma muito grande nas pessoas, muito comum, vamos dizer assim, nas pessoas. Então, pensa bem comigo aqui, ó. Uma das principais causas é o quê? Os principais fatores é a diminuição da massa muscular, da massa magra, do músculo, né? Que acontecem por quê? Por quê? Por causa da idade. Conforme a pessoa vai ficando mais velha, vai envelhecendo, normalmente vai tendo uma perda na massa muscular, certo? Ok, outras principais causas aí de estar acontecendo essa perda da massa muscular. A falta de exercício resistido, ou seja, musculação, crossfit, pilates, ginástica localizada, vários outros exercícios resistidos, exercício de força, tá? Para que você possa aumentar ou até mesmo retardar o processo de perda de massa muscular. Quais são as outras causas aí de perda de massa muscular? Por exemplo, uma doença incapacitante, uma doença que te deixa sem possibilidade de fazer alguns movimentos. Até mesmo uma fibromialgia pode estar prejudicando aí você fazer o exercício físico, dificultando, né, a prática do exercício físico, e aí você está perdendo massa muscular, porque tudo que entra em desuso, o nosso corpo entende que está ali em vão. E massa muscular exige energia para ser mantida. E o nosso corpo ele quer economizar energia, tá certo? Então você acaba despencando aí na massa muscular. É um dos fatores. O outro fator, vou falar 5 fatores aqui, ó. Outro fator importante é o quê? Aumento da adiposidade, ou seja, aumento no seu percentual de gordura, na gordura corporal, gordura visceral. Isso aí acontece o quê com esse aumento? A adiposidade, a gordura, faz o quê? Libera várias citocinas inflamatórias. Então gera inflamação no teu corpo, no teu organismo. E também dificulta o quê? Aumenta a resistência à insulina, ou seja, dificulta a ação da insulina para remover aquela glicose circulante lá no sangue, para jogar ela, por exemplo, para o músculo ou então para o fígado, né? Para ela ser metabolizada. E aí essa adiposidade, esse aumento na adiposidade gera esses problemas, essas complicações todas. Então a obesidade sim é um problema muito sério, é um problema aí de saúde pública, então é uma doença que precisa ser tratada, né? Vai muito além do peso,
né, da estética. Então olha só que bacana também. Um outro fator, né, ainda aqui nesse ciclo vicioso, é o seguinte: menos exercício físico. E aí o que acontece, principalmente na pandemia, com a chegada da pandemia? Muitas pessoas passaram a trabalhar no esquema de home office. E aí passaram a ficar mais tempo em casa, mais tempo sentado, mais tempo sem se movimentar, sem mexer o corpo. E isso, além de também contribuir com a perda de massa muscular, faz o quê? Você faz menos atividade física. E o exercício físico, atividade física, exercício físico, movimentos do nosso corpo, faz com que a resistência à insulina diminua, para que possa jogar mais glicose, transformar a glicose lá no músculo em glicogênio muscular, que é energia para o músculo poder ser acionado, para o músculo poder gerar a contração, que é quando a gente faz qualquer tipo de movimento, o músculo está fazendo a contração. E com isso ele está ajudando a reduzir a quantidade circulante de glicose. Então olha só, a diminuição do exercício físico, quanto contribui, né? Quanto que contribui como fator aí, como possível causa desse aumento nos casos de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, né? Porque o diabetes tipo 1, que eu não falei lá no início, ele é congênito. A pessoa já nasce com esse problema, porque o pâncreas não produz a insulina. Então você se torna um insulino dependente, né? Graças à medicina, hoje em dia a pessoa consegue viver muito bem sendo um diabetes tipo 1. E aí uma outra causa, né? Um outro fator bem interessante é o quê? O aumento na alimentação. Então olha só como é que é um ciclo, né? Você está aqui, você passa a ter um trabalho mais sedentário, um trabalho mais sentado, e aí automaticamente às vezes gera aquela compulsão alimentar, vontade de beliscar, né? O beliscador, e aí come um monte de junk food, né? Aqueles alimentos que é rico em muita caloria, só que é baixo em nutrientes, né? Então ele não tem qualidade, ele tem muita caloria, mas tem pouca qualidade, tem poucos nutrientes. Então isso é o junk food, né? Também o que? O aumento do fast food, delivery. Hoje em dia você pega o celular, vai lá, pede e rapidinho a comida está na sua porta. Você nem precisa se levantar, nem se deslocar para pegar a sua comida, chega na sua porta. Então essas comodidades fizeram com que você aumentasse o consumo de alimentação, né? Então aumenta o consumo de alimentação, diminui a quantidade de exercício, aumenta o que? A adiposidade, aumenta a gordura corporal, diminui o que? A massa muscular. E aí também tem um outro fator não menos importante, que é o que? A diminuição no sono. Quantas pessoas que você conhece que estão passando por dificuldade para dormir, ou que dormem pouco, dormem menos de 7 horas de sono por noite, né? E essa diminuição na quantidade e na qualidade do sono faz o quê? Faz aumentar o nível de cortisol, né? O nível de cortisol faz o quê? Junto ali, associado à maior quantidade de insulina, faz o quê? Faz aumentar a lipogênese, ou seja, você aumenta mais ainda a quantidade de gordura no seu corpo e diminui a lipólise, que é a quebra de gordura. Então, olha só como é que é um fator contribui com o outro, né? Então, também se você dorme menos, o que geralmente vai acontecer? Você tem mais horas do seu dia. Você tendo mais horas do seu dia, são mais horas que você acaba comendo mais, né? E aí, essa conta não fecha. E aí acontece o quê? Sobrecarrega o pâncreas, né? Porque o pâncreas está ali com a alimentação, né, muito alta, porque geralmente são alimentos, como eu falei, junk food, porcarias, né? Aqueles alimentos que na verdade são comestíveis, mas não são nutritivos. E aí você dá picos de insulina e você faz o seu pâncreas cada vez trabalhar mais. Então você acaba sobrecarregando o seu pâncreas e aí aumenta a resistência à insulina. Vai chegar uma hora que você vai estar com nível de glicose tão alto, que você vai acabar tendo alguns sintomas e buscando o médico e descobrindo, infelizmente, que você está num quadro de diabetes. E aí, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Mas se já aconteceu, se você já é um diabetes tipo 2, fica tranquilo, que dá para você
viver muito bem e dá para você melhorar esse quadro aqui significativamente. Eu não vou entrar em assuntos polêmicos aqui agora, mas eu pretendo gravar um outro vídeo trazendo alguns estudos bem interessantes sobre o assunto, inclusive mostrando reversão, ou seja, mostrando pessoas que deixaram de ser diabetes tipo 2. Olha que interessante, mas o que você pode fazer para evitar? No caso, vamos imaginar que você está pré-diabético, você está com resistência à insulina, né? Você está ali num quadro pré-diabético, você ainda não é diabético. Então o que você pode fazer? Aqui, ó, aumentar a quantidade de massa muscular. Como? Fazendo exercício resistido. Beleza, exercício resistido eu já sei que vai fazer bem e vai melhorar ali a minha quantidade de músculo. Melhorando a quantidade de músculo, eu vou diminuir aqui, eu vou aumentar meu metabolismo, vou acelerar meu metabolismo e vou reduzir o meu tecido adiposo, ou seja, eu vou diminuir a minha gordura corporal. E aí, com mais exercício físico, eu posso associar o exercício resistido, devo associar, fazer uma combinação com exercícios, por exemplo, aeróbicos, exercício HIIT, por exemplo, tá? E aí essa associação vai ser interessante para você também melhorar essa eficiência da insulina, jogando a glicose nas células. Olha que legal. E aí você também, o que pode fazer? Melhorar a qualidade da sua alimentação. Basicamente, se você já aprender a descascar mais e desembrulhar menos, se alimentar com comida de verdade, já vai estar aí um passo à frente para gerar o resultado que você realmente precisa e que você merece. E aí, ó, automaticamente, se você melhorar a tua qualidade de exercício físico, tua massa muscular, diminuir teu percentual de gordura, melhorar a tua alimentação, automaticamente o teu sono também vai ter uma qualidade melhor. E aí a gente pode fazer esse ciclo vicioso, transformando ele num ciclo virtuoso. E aí, com certeza, você vai só alegria, com uma saúde, com o que eu chamo de ultra saúde. Então eu espero que você tenha curtido. Tiver alguma dúvida, algo que você possa acrescentar, me conta aí se você está fazendo exercício, o que você tem feito, como você tem se alimentado. Conta aí nos comentários, vou adorar ler os comentários e trocar essa ideia. Se tiver alguma dúvida, coloca aí também, que eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo exclusivamente para responder a sua dúvida. Beleza? Então, ó, como eu sempre costumo dizer, bora viver mais e melhor agora. Essa é a hora.